Olá, aqui é o professor Douglas e agora eu vou te mostrar como sair do absoluto zero em matemática e tirar mais de 800 pontos na matéria estudando em até 3 meses. E você pode estar pensando, isso é muito bom para ser verdade, porque a matemática é uma matéria complicada e isso e aquilo, mas eu também pensaria assim se não fosse os vários alunos que estudaram por esse método que eu vou te mostrar e conseguiram atingir praticamente todos os seus objetivos. Por conta do TRI, a teoria de resposta ao item, que o Enem hoje em dia utiliza, é possível que você acerte 22 questões das 45 questões de matemática e consiga tirar mais de 800 pontos, acertando menos de 50% da prova. Eu vou te mostrar um caso que aconteceu para que você veja que isso é totalmente possível. Nós temos aqui uma matéria realizada pela fonte guiadoestudante.abril.com.br que conta o caso do estudante Rafael Machado Martinucci. Ele acertou 22 questões das 45 que havia lá na sua prova de matemática e conseguiu tirar uma nota referente a 819,1 pontos no Enem de 2017. Ele informa que achou a prova mais difícil de matemática do que as duas passadas que ele havia feito nos anos anteriores, mas mesmo assim aplicando essa estratégia, levando em consideração o TRI, a teoria de resposta ao item, ele conseguiu essa excelente nota. Uma dica que eu dou para os meus alunos alcançarem esse resultado que o Rafael alcançou é ter uma boa matemática básica, ter uma boa base no conteúdo, para que assim, ao responder a prova, primeiramente você priorize as questões mais fáceis e de nível médio e venha a obter um resultado sólido, assim como o Rafael teve na prova. Você viu pelo caso que nós estudamos que realmente existe toda essa possibilidade de você também conseguir tirar mais de 800 pontos e até mesmo 900 pontos ou mais se preparando da forma correta e da maneira correta. Hoje a prova de matemática ela corresponde a 1/4 do total de questões objetivas do Enem, em que é uma matéria que tem um dos maiores números de questões dentre todas as outras matérias, tranquilo? Então, nós sabemos que é fundamental que você domine a matemática e você realmente consiga ir bem na sua prova para alcançar seus objetivos. Eu vou te levar agora para a telinha para que eu possa te explicar qual que vai ser a jornada que vamos trilhar até a conquista do seu sonho, a aprovação. Eu costumo falar para os meus alunos que estudar matemática é como ir à academia. Você precisa fazer esforços gradativos, você começa pegando pesos ali laterais menores no supino e aos poucos você vai aumentando o peso que você pega para o seu músculo crescer. E para você ter resultado na academia é preciso também que você tenha muito esforço e dedicação. Assim também é na matemática. Você vai começar pelos assuntos mais básicos e aos poucos você vai ir avançando. Você não pode começar logo por assuntos mais complexos, porque senão você não vai entender nada e vai sentir dificuldade, tá? Para que você entenda o porquê eu sou a pessoa ideal para te acompanhar durante essa jornada, eu vou te contar um pouco da minha história. Olha, por incrível que pareça, eu comecei na educação dando aulas da disciplina de administração, em específico planejamento de carreira e empreendedorismo. Aí estão as fotos de alguns alunos que eu tive nessa época, de palestras de orientação profissional que eu realizava, aulas em cursos técnicos, mas nesse período eu já tinha uma identificação muito grande também com a disciplina de matemática. Não era à toa que eu já fazia a licenciatura, a faculdade de matemática e tirava todas as dúvidas dos meus alunos ali do curso técnico, tá? Então eu me formei logo após em administração, logo em seguida também eu me formei na disciplina de matemática e comecei a dar aulas particulares em cursos, aulões,
realmente fazia revisões ali para vestibulares e concursos. E todos os alunos que eu tinha, sem exceção mesmo, eles começavam a ter resultados muito bons, conseguiam aprovações em provas concorridas, aumentavam as suas notas no simulado. Foi onde eu pensei, poxa, se os meus alunos na prática estão tendo todo esse resultado, e eu amo muito, mas amo mesmo, é o meu sonho ensinar e ajudar as pessoas, por que não gravar aulas na internet e também alcançar alunos de outras regiões? E aí eu comecei a ficar muito frustrado, mas muito triste mesmo, quando eu recebi a mensagem desses alunos que assistiam meus vídeos falando que nunca tinham aprendido nada de matemática na escola, que não passaram em um concurso ou um vestibular somente por conta de uma questão de matemática, que pagavam caro num cursinho que o professor só fazia resolver questões e eles não entendiam nada e às vezes até saíam com mais dúvida do que quando entraram ali naquele preparatório. Foi então que eu resolvi dar um basta nisso, eu resolvi dizer chega e criei o meu treinamento, o meu método específico para esses alunos. Eles ficavam muito felizes e eu também ficava feliz porque eles aprendiam matemática e de quebra ainda conseguiam a tão sonhada aprovação. Isso é resultado de que o método funciona assim e eu vou dividir com você tudo isso. Mas antes eu preciso te contar o que é que você faz que não vai fazer com que você aprenda matemática. Como não estudar matemática, tá? Aí você chega no YouTube, digita no YouTube lá o nome do assunto e assiste umas 3 aulas de professores diferentes. Depois vai direto para os assuntos do edital que você tem lá do vestibular. Olha, joga lá no YouTube, pesquisa e vai lá, assiste a videoaula, estuda apenas aquele assuntozinho ali. Ou então você faz cursinhos apenas de resoluções de questões, tá? Dessa forma, desse jeito, não funciona. Sabe por quê? Os assuntos da matemática, a matemática em si, ela é uma matéria que os seus conteúdos se interrelacionam. Ou seja, um assunto depende do outro. O que é que acontece? Quando você pega o edital e estuda apenas aquele assunto ali específico, você está deixando de estudar todos os assuntos anteriores que proporcionam a melhor aprendizagem daquele assunto específico. Então o professor ele tem essa experiência de saber quais são os conteúdos que você deve estudar, a forma correta que você vai estudar. E por que lógico que resolver questões vai te ajudar a evoluir, você vai conseguir evoluir. Porém, a sua evolução vai ser muito maior, mas muito, 10 vezes maior, se você estudar a teoria da forma correta, se você tirar todas as suas dúvidas, responder exercícios e depois partir para questões daquela organizadora específica que está realizando a sua prova. Isso porque estudando antes, você vai entender a lógica que tem por detrás de cada assunto. A matemática é como se fosse realmente uma escada. Eu faço essa analogia porque você vai entender de uma maneira bem mais simples. Lá no topo é onde eu estou hoje, depois de ter estudado todos os assuntos da forma correta e agora está transmitindo esse meu conhecimento para você. Vamos imaginar que para chegar no último degrau, você precisa, lógico, subir, trilhar os degraus anteriores. Então, vamos citar aqui um exemplo. Primeiro, você vai estudar conjuntos numéricos, um exemplo, tá? Depois, razão e proporção. Depois, potência, expressões, equação, sistemas, trigonometria. Perceba que cada assunto desse que você vai subindo gradativamente, você depende dos assuntos anteriores para obter um bom êxito, tá? O método que eu criei, ele possui melhorias constantes. Isso porque a gente sabe que as provas elas mudam de uma edição para outra. A gente sabe também que cada aluno tem uma necessidade específica. Então, eu realmente tiro ali todas as dúvidas como devem realmente serem tiradas e elaboro o conteúdo da melhor forma para você. Foi onde surgiu, lógico, o UTI de Matemática para o Enem. A unidade de terapia de tratamento intensivo para você que está precisando de um socorro nosso em matemática, tá?
onde o aluno vai realmente do zero, mesmo que você nunca tenha ido bem em matemática na escola, mesmo que você não tenha afinidade com a matéria, e vai até realmente a sua tão sonhada aprovação, tá? Nele a explicação é direto ao ponto e você vai entender também a lógica que existe por detrás de cada assunto. Assim você vai poder desenvolver de maneira bem mais produtiva. O método está dividido basicamente em 3 etapas. Primeira etapa, construção da base. Segunda etapa, desenvolvimento da matéria. E a terceira etapa, domínio da lógica matemática, tá? Olha, eu só preciso de uma coisa sua, que é dedicação. Se você estudar o passo a passo que eu ensino, se você fazer todos os exercícios, se você tirar suas dúvidas e revisar o conteúdo, se você seguir esses passos, é impossível não aprender matemática. Não importa a sua idade, não importa se você é jovem, adolescente ou até mesmo adulto ou idoso. Nós temos casos de vários alunos dessas diferentes idades que estudaram pelo nosso método e conseguiram resultado. E também não importa o tempo que você tenha. Se você tiver apenas meia horinha de estudos por dia, ou até menos tempo de estudo na semana, você vai conseguir concluir aí o método em até 3 meses e ter a sua aprovação. Porque aqui a gente aborda o que realmente importa. Nós não vamos ficar rodando em círculo, colocando conteúdo para você estudar que não vai ser necessário para a sua realização da prova. O cronograma de estudos vai estar aqui abaixo, bem detalhadozinho. Você vai poder ver quantos módulos são, o módulo bônus e tudo mais que você vai ter direito aí adquirindo o método TI de Matemática para o Enem. Quanto que vai custar o método? Bem, vamos lá. Cursos preparatórios de qualidade de matérias isoladas não é barato. Se você está estudando, está engajado para o Enem, você sabe disso. É só você ir em qualquer curso da tua cidade, pode ligar lá e perguntar o preço, quanto é que custa a matéria isolada de matemática. Em geral, o preço é alto, você vai ver, é só você fazer a pesquisazinha aí. O curso, o método UTI de Matemática para o Enem, também é um produto de muita qualidade que traz excelentes resultados para os nossos alunos, porém é um produto que o preço é bem mais em conta e traz um resultado ainda maior, tá? Você vai estudar, vai aprender através da sua casa e você também vai conseguir entrar na sua graduação para que futuramente você realize o sonho do diploma naquele curso que você tanto almeja. Em um cursinho preparatório que não tenha tanto nome assim, o preço mais baixo aí que você vai encontrar é uma mensalidade de R$ 90 por mês para cursar a matéria isolada de matemática, tendo apenas 1 hora de aula por semana, tá? Por ano você vai gastar aí R$ 1.080, mais transporte, mais material mensal, mais o lanche que você vai comprar lá e outras despesas também, além do tempo de locomoção que você vai ter para chegar até lá, porque se a gente for para uma capital, uma cidade grande como São Paulo, você vai estar gastando aí 2 horas, 3 horas, e isso já é tempo decorrido, isso já é tempo perdido que você poderia estar usando para estudar, devido ao dia corrido que nós temos durante os tempos atuais. Tempo e preço em cursos preparatórios tradicionais. Em um ano você vai gastar R$ 1.080, pagando R$ 90 por mês, por baixo, tá? E em 2 anos, se você não conseguir aprovação no primeiro ano, você vai pagar R$ 2.160, se você pagar R$ 90 por mês ao final de 2 anos, tá? Moral da história: aprender matemática em cursos de isolada é caro e não há flexibilidade. Você não pode estudar de onde você estiver e não tem qualquer outro tipo de flexibilidade. Olha, com o método você vai estudar da sua casa, não importa se você mora em um sítio, em uma fazenda, no interior, na capital. Você vai ter a comodidade de estudar na sua casa, precisando apenas de uma internet e de um celular ou de um computador. Vai poder tirar suas dúvidas também e você vai ter um suporte em grupo para que você esclareça todas as suas dificuldades.
Além de tudo isso, você ainda vai ter uma planilha de estudos, tutorial em vídeo ensinando você a mexer e a otimizar o uso dessa planilha de estudos. Também vai ter 3 revisões secretas, além de uma videoaula sobre como fechar provas de matemática em concursos e vestibulares. Fora, lógico, o suporte em grupo, tá? Mais uma garantia de 7 dias. Então, você não precisa ter medo de comprar, você não precisa ficar pensativo ou com dúvida, será que é bom, será que não é? Compra, toma essa decisão, porque se você entrar lá e ver que não é para você, se você não gostar, é só você mandar um e-mail para a gente e a gente vai estar reembolsando o valor que você investiu no curso, tá? Então, a partir desse momento, a responsabilidade não está mais sobre você, a responsabilidade está sobre mim. E quanto ao pagamento, você pode ficar bem tranquilo, porque a transação é feita pela Hotmart, que é a maior plataforma de cursos do Brasil, onde hoje os grandes players, os grandes professores utilizam a mesma para vender e fornecer seus produtos, seus cursos. Eles realmente protegem toda a transação. É tanto que o produtor ele só vai receber a remuneração pelo seu trabalho depois de um certo período, porque a Hotmart vai checar se realmente o aluno recebeu o produto, ela proporciona toda essa segurança ao cliente. Então, sua compra será 100% segura. Informe o e-mail também corretamente ao fazer a matrícula, porque vai ser através dele que você vai receber o login e a senha para você acessar o seu método. E se você comprar no cartão, inclusive eu oriento demais que você compre no cartão, porque você vai receber o seu acesso a partir do momento que você fizer a compra no cartão, agora mesmo, além de você já poder estudar, ver os materiais. Se você comprar pelo boleto, você pode levar até 3 dias úteis para esse pagamento compensar, além de você ter que estar saindo, se deslocando até o banco para fazer esse pagamento. Inicie sua jornada rumo à aprovação agora mesmo, clicando aqui abaixo. Te vejo no TI Enem. Opa, eu sou o Naldo, sou de Salvador e eu vim aqui para falar do professor Douglas, professor de matemática, né, que eu conheci em um evento maravilhoso. E a gente foi conversando, né? E ele foi me orientando sobre um método, né? Um método inclusive muitíssimo bom, entendimento matemático. E eu sempre fui assim, não fui tão bom no colegial, né? Em matemática. E o cara me ajudou pra caramba, foi muito bom. Eu acabei adquirindo o método dele que eu estava precisando para poder organizar algumas questões aí da parte matemática. E o método dele é muito bom, assisti algumas aulas no YouTube, né, ele me orientou e adquiri o conteúdo dele e assim foi um divisor de águas, foi muito bom mesmo. E assim, só tenho que agradecer, muitíssimo obrigado, professor Douglas. Forte abraço, valeu. E para você que ainda não adquiriu o conteúdo, se joguem. O método entendimento matemático idealizado pelo professor Douglas, ele vem para ser uma excelente ferramenta para auxiliar aos alunos na compreensão dos mecanismos que envolvem as questões matemáticas. Possibilita um novo entendimento da resolução das questões e promove a autoconfiança daquele aluno. É uma excelente ferramenta. Possibilita melhores resultados nas avaliações, questões e provas que os alunos se submetem. A minha neta precisou desse método e o professor Douglas, muito dedicado, bastante sensível, nos ajudou bastante. Fala pessoal, meu nome é Sérgio, conheci o professor Douglas através de um vídeo no YouTube, né, num canal chamado Matemática 2.0, que é do professor Douglas, e esse vídeo eu encontrei no YouTube tentando estudar, relembrar na verdade de conjuntos de números inteiros, né, regra de sinais, e eu achei a metodologia do professor uma metodologia simples, né, de fácil entendimento da matemática. Desde quando eu encontrei, sempre venho acompanhando todos os vídeos dele e aprendendo, relembrando a matemática de uma metodologia simples, de fácil entendimento. Eu recomendo o professor Douglas, né, aí para vocês acompanhar a matemática de uma forma simples. Oi,
Então, meu nome é Tamires. Eu conheci o professor Douglas através dos vídeos que ele posta no YouTube. E então eu comecei a acompanhar o trabalho dele, ele me passou alguns materiais. E eu gostei bastante do jeito que ele passa o conteúdo. Ele explica com bastante calma. E eu consegui entender assuntos que eu nunca imaginei que iria conseguir entender. Então eu recomendo bastante. Estude com o professor Douglas e você terá sucesso. Galera, eu estou aqui para agradecer ao professor Douglas, que tem contribuído com seus vídeos explicando a matemática 2.0. E sou professor também, não na área de matemática, mas as explicações que o professor Douglas dá são de suma importância para qualquer área. Então, aqueles que não se inscreveram no canal, nós fazemos esse apelo. E aqueles que já curtem, compartilhe, porque os vídeos, as explicações e as aulas que o professor Douglas faz é show de bola. Valeu, um abraço! O método de entendimento matemático foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu já estudava há bastante tempo, já havia feito concursos, já havia passado em 2 concursos, onde eu sempre me dava bem na maioria das matérias, né? Me dava bem nas outras matérias e tal, mas matemática era sempre uma pedra no meu sapato. Eu sempre tinha uma certa dificuldade para compreender, porque os assuntos muitas vezes eram entregues de modo espaçado, sem mostrar a ligação que existia entre eles. E com o método de entendimento matemático, percebendo a ligação que existia entre os assuntos, uma, entre aspas, interdisciplinaridade na matemática, não é exatamente isso, mas os assuntos são muito mais coesos, eu consegui ter uma dimensão matemática muito maior e hoje matemática não é mais uma pedra no meu sapato, é uma das matérias com a qual eu mais tenho facilidade hoje em dia. E aí galera, tudo bem? Eu sou Guino Ferreira, estou aqui para falar um pouco desse método revolucionário, o método de entendimento matemático, ao qual eu também fui contemplado, agraciado com esse conhecimento, né? Dei um passo a mais na aprendizagem da matemática. Eu tinha dificuldade, muitas, né, desde o passado, e ao conhecer esse método, eu comecei realmente a gostar da matemática e a obter resultados. Isso é o mais importante, né, principalmente nos concursos ao qual eu fiz e também faço hoje. Então, estude, entenda e obtenha resultado com o método de entendimento matemático. Esse sim, é garantido, hein? Eu aprendi. E você? Aproveita! Você pode ter muito sucesso através desse método. Porque tirou aquele peso que tinha sobre a matemática. Todos dizem que é tão difícil, mas isso é só psicológico. Porque quando você entende realmente para que aquilo serve, você consegue abranger muito a sua mente para a matemática. Meu nome é Samuel e eu sou aluno do Método de Entendimento Matemático. Eu estava tendo dificuldade em matemática porque eu não estava tendo a base da matemática. Depois que eu peguei a base pelo método, comecei a superar os meus limites com as matérias que eu achava difícil, que nem era tanto. E eu aconselho muito a vocês entrarem nesse curso. É muito esclarecedor e ajuda muito a cada vez mais você superar os seus limites. Hoje a matemática não é mais a barreira que eu enxergava antes. Tá muito fácil aprender agora pelo método. Boa noite a todos. Estou gravando esse depoimento para agradecer ao professor Douglas Eschenbach, que me ajudou muito. Eu adquiri o seu método recentemente, né, o entendimento de matemática. Porque eu faço faculdade e estava com um pouco de dificuldade na matemática, que a minha base não tinha sido tão boa assim, e ele me ajudou muito, me deu muita atenção, tirou as minhas dificuldades, e eu agradeço, pois minhas notas aumentaram bastante. Eu aconselho a qualquer um que queira também a entrar em contato com o professor, porque ele é muito bom. Boa noite a todos. Fala pessoal, aqui é o Francisco. Vim aqui gravar um vídeo sobre o entendimento matemático. Uma coisa que me ajudou muito para poder aprender sobre matemática, que fazia nem ideia como aprender matemática. Eu, como um aluno do primeiro ano do ensino médio, vi os assuntos e vi, caraca, muito difícil. Aí, não, vou chamar alguém para me ajudar, e o Douglas me ajudou. E, cara, minha primeira nota de matemática, no caso, foi 3. E agora, com as aulas que eu tive com ele, eu tirei 9.
Então foi de um salto de 3 para 9, uma coisa surpreendente, né? Se você quiser estudar matemática, é uma coisa simples, é só você querer. Eu aprendi muito mais sobre a matemática básica em si, né? E que da matemática básica que eu aprendi deu apoio para os outros assuntos, que são os assuntos mais difíceis, como logaritmo, função exponencial, e enfim. Boa noite, galera. Quem fala aqui é o Fábio Leão. Olha só, ultimamente eu vinha muito preocupado com a questão do meu filho relacionada às notas na escola. E de certa forma eu estava conversando com ele que ele tinha que rever essas posturas. Mas nesse intermédio de tempo eu tive a oportunidade de conhecer o professor Douglas e oportunizei o meu filho com esse método matemático que o professor Douglas disponibilizou. Daí então, pela primeira vez, gente, vi o meu filho me trazer o boletim espontaneamente, porque antes só era na marra. E dentro dessa espontaneidade eu vi uma nota 9.4 em matemática. Me deixou muito orgulhoso, mas eu tenho certeza que ele descobriu um mecanismo para que seja menos dificultoso se propor ao estudo. Divido com vocês, se permitam e vocês vão ver o quanto é construtivo. Boa noite. Recentemente adquiri o método O Entendimento Matemático do professor Douglas Reichenbach. Logo de início não tive a certeza e a convicção de que esse método seria tão bom, mas me surpreendi com a sua eficiência. Os meus sobrinhos, que tinham muita dificuldade na escola e não gostavam da matemática, hoje, através deste método, percebo que melhoraram bastante. Estão mais animados, alegres, estão estudando. Então eu agradeço ao professor e confio que as pessoas que estão me ouvindo adquiram esse método, que ele é muito bom, muito útil para a nossa vida estudantil.